Olá, rainha! Seja muito bem-vinda ao Café com Rainha. E na série Café com Rainha, eu respondo perguntas feitas pela minha audiência. E como funciona? Imagina você tomando um cafezinho comigo e tendo uma dúvida. Eu desse lado, você na sua casa, eu respondendo qualquer dúvida sobre o tema menopausa, climatério, saúde feminina, emagrecimento nessa fase. Pois é assim que funciona o Café com Rainha. E se você quiser ter a sua pergunta respondida, o que você vai fazer? Faça a sua pergunta em uma das redes sociais que você está mais conectada comigo, que o meu time, o chamado Time dos Sonhos, vai selecionar as melhores perguntas para serem respondidas aqui, eu e você. E se você estiver perguntando, mentora, como que eu faço para minha pergunta ser? Será que a minha pergunta vai estar sendo respondida? Então, você fica ligada, você está inscrita. Seja no Face, no YouTube, no Instagram, você vai receber um aviso que o Café com Rainha está acontecendo. E quem sabe como agora não é o dia da sua pergunta estar sendo respondida por mim, pela sua mentora. E para você que ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica, ginecologista, tenho pós-graduação em nutrologia, sou especialista em medicina do esporte e há mais de 25 anos eu me dedico à saúde da mulher que está na fase da menopausa e do climatério, assim como eu, atendendo pacientes que sofrem com toda essa problemática e na internet eu ajudo mulheres a também acabar com os efeitos deletérios da menopausa e do climatério, seja emagrecendo, acabando com a barriga da menopausa, que é o começo de todo o tratamento. Então, vem comigo? Vamos às perguntas de hoje? A primeira pergunta é sobre terapia de reposição hormonal. E a rainha me pergunta, existe uma média de tempo para reposição de hormônios ou é de acordo com cada organismo? É muito interessante. Eu vou começar respondendo para a rainha e para você, que pode ter também essa mesma dúvida, o que disse um dos meus professores, o Dr. Nilson Mello. Quando eu perguntei para ele, há alguns anos atrás, eu penso, não lembro, talvez, num curso para 30 ginecologistas especialistas nessa fase da menopausa do climatério, porque não adianta ser só ginecologista, rainha. O ginecologista ou outro especialista para cuidar da menopausa, pode ser qualquer especialidade, ele tem que estar preparado. Eu chamo isso de menopausologista. Infelizmente, essa especialidade não existe, mas na minha clínica, no Instituto Reino da Saúde, ela existe sim. Por quê? Tem profissionais capacitados para te ajudar nessa fase da menopausa e do climatério. E o Dr. Nilson disse o seguinte... Doutor Nilson, a pergunta foi feita, até quando fazer a reposição hormonal? Ele disse, até os 160 anos. Opa! Só que ele disse, mas eu não vou ser a médica dessa pessoa que precisa fazer reposição até os 160 anos. O que ele quis dizer com isso? A reposição hormonal pode e deve ser feita e merece ser feita enquanto tiver sempre vantagem, enquanto durante o tratamento, durante o acompanhamento, não forem detectadas contraindicação. Por quê? O que acontece? O que é a reposição hormonal? É você estar repondo, o médico prescritor para você hormônios, onde você vai ter estímulo nas células, nos órgãos, para que as funções celulares aconteçam. Imagina que você tem, por exemplo, a secura vaginal. A secura vaginal é progressiva. O que quer dizer isso? Se você não tratar, não é que a vagina vai ficar só de trófica. O que é trófica? Imagina que aqui, ó, um gordinho do meu rosto, gordinho trófico. Aí vai ficando fininho, hipotrófico. E vai ficando mais fininho, atrófico. E qual o problema da atrofia? Na verdade, isso se chama síndrome urogenital. O problema dessa atrofia é o seguinte, você tem mais risco para ter infecções vaginais, você tem mais risco para ter infecções urinárias, imagina com o tempo.
Se já não está acontecendo isso com você, você tem aquela urgência urinária, aquela vontade de ir ao banheiro, ou se tossir, se carregar um peso na academia, ou qualquer atividade que demande mais um esforço, até uma tosse, que eu já falei agora, um espirro, você perde urina. Então, quando falamos de síndrome urogenital, que muitas vezes se pensa, eu tenho vagina seca, mas de repente, se você não tem atividade sexual, você não está nem aí para secura vaginal. Não é. É além da secura vaginal. E pior, se você tem um parceiro com vida sexual ativa, ou vida sexual que deveria ser ativa, mas não está ativa, por quê? Porque você não tem libido, porque se dói, você foge do maridão, porque não lubrifica. Então, algo que tem que ser prazeroso, fica desprazeroso e você retrai. Então, você passa a não ter, muitas vezes, a libido sem desejo sexual. Por quê? Porque você tem dor na relação. Então, não é o hormônio. Parece que repor hormônio é um luxo. Não é. Repor hormônio é uma necessidade, porque você está colocando no teu corpo o que ele está precisando. É claro que isso é muito individual, porque falando, por exemplo, que eu estou especificando agora para você, que eu considero uma necessidade, que é tratar a síndrome urogenital, porque não é algo que você tem e para, é algo que tende a piorar progressivamente com o decorrer dos anos, afetando a tua qualidade de vida. Porque o que é ter um sintoma? Um sintoma é algo que está te trazendo um desconforto crônico, um desconforto persistente, e isso te traz o quê? Prejuízos para o teu dia a dia, impactando nesse caso que eu estou falando especificamente de um sintoma. E olha que eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que se chama Os 76 Sintomas da Menopausa. Eu estou te falando um sintoma, o quanto de prejuízo ele pode trazer para a tua vida pessoal, a partir do momento que você pode ter uma perda de urina e ficar bem desconfortável, ter que com a idade ter que usar fralda, porque você não consegue mais fazer a contenção urinária pessoal. O teu profissional pode ser afetado. O quanto que ter problemas urinários pode te afetar muito. A tua vida pessoal, a tua vida conjugal. É mais do que sofrer com um sintoma, é o quanto esse sintoma ou outros sintomas impactam na tua qualidade de vida. Então, como é que você vai envelhecer? Porque o envelhecimento é inevitável, fato. Mas como você vai envelhecer é o divisor de águas na vida que você vai viver. E para que esse envelhecimento seja um envelhecimento bom, que vale a pena, que eu digo que é descer a ladeira, ou seja, o envelhecimento vai vir, mas que seja descer a ladeira de salto alto, ou seja, envelhecer com qualidade de vida. Se você é uma rainha que você não tem contraindicação, e quem vai definir se você não tem contraindicação é o profissional que vai te acompanhar, que vai te avaliar, que vai fazer um mapeamento de todos os exames que você precisa, avaliar todos os teus órgãos e sistemas, e se ele se depara e fala, não tem nenhuma contraindicação, tá tudo certo você fazer a reposição hormonal com acompanhamento, tá tudo certo. É claro que é importante você pensar fora a reposição hormonal. A reposição hormonal é um dos pilares do tratamento da menopausa. Outros pilares que incluem você comer saudável para você estar no seu peso. Em algumas situações, suplemento ou fitoterápicos te ajudam muito. A atividade física regular, a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse, das tuas emoções e também a terapia de reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal, eu gosto sempre de especificar, com hormônios chamados de bioidênticos. O que é um bioidêntico? Imagina que esse aqui é um hormônio bioidêntico. É esse que o teu corpo deixou de produzir. O que eu tenho que dar para você? Um hormônio bioidêntico. Seja estrogênio, seja progesterona, seja testosterona. E o que seria um não bioidêntico? Aqui, é parecido, não é? Mas é igual? Não, não é. Então, esse aqui está mimetizando os efeitos na tua célula do que o teu corpo deixou de produzir. Qual que tem mais chance de dar errado? Esse aqui? Quase nenhuma. Esse tem mais chance? Tem. Você pode ver que é totalmente diferente. Então, a reposição hormonal feita com o mapeamento certo, com o acompanhamento certo, com os hormônios certos, com o médico preparado para te ajudar, que eu já falei que é o menopausologista, que esse é o médico ideal, preparado, que não tem essa especialidade médica, mas o médico ele tem que estar alinhado com você, ele tem que compreender de você, ele tem que entender da tua fisiologia, não é só te dar hormônio.
Ele tem que estar preparado para te apoiar, para te conduzir no que você precisar. Então, mediante isso e mais o teu estilo de vida, como que entra a reposição hormonal? Como a cereja do bolo, como um toque. E esse toque vai potencializar, sim, a tua saúde, vai potencializar, sim, a tua qualidade de vida. Então, até quando fazer reposição hormonal? Como disse o Dr. Nilson, até os 160 anos. Ou seja, tá tudo bem? Não tem nada que está interferindo? Você está super bem? E por que não? Afinal, lembrando que você está pondo é o que o seu corpo sempre produziu. Você não está pondo algo estranho no seu corpo. E muitas vezes você colocou algo estranho no seu corpo, tipo um anticoncepcional, dos 20 até os 40 anos, você colocou algo estranho por 20, 25, 30 anos, e tudo bem, que o que você colocou no seu corpo foi isso aqui. E você não colocou porque você precisava, porque você não queria ter filhos, porque você sangrava muito, porque por algum motivo você precisava de um hormônio nesse modelo. Por exemplo, o anticoncepcional é um hormônio nesse modelo. Então, você usou porque precisava. E agora, você precisa? Você precisa não só para tratar uma menopausa sintomática. Síndrome urogenital, calorão, insônia. Você precisa também da modulação hormonal bem feita, pensando na menopausa insidiosa. O que é isso? Aquela que você não vê. Os seus ossos indo embora, os teu pneu, osteoporose, risco para fratura, o teu aumento de risco cardiovascular, porque teus vasos vão sendo afetados, porque você vai se tornando hipertensa, porque o teu colesterol vai aumentando, porque você tende a fazer placa nas suas artérias. Insidioso, maior risco para infartar e para ver cesar. Então você tem que ter um olhar amplo, que a reposição hormonal não é uma vilã, ela é uma mocinha, mas essa mocinha ela precisa ser incluída na sua rotina, no seu dia a dia, pela vida toda, sempre com critério, sempre com bom acompanhamento e sempre, a cada tanto que você vai fazer o teu acompanhamento, eu gosto de acompanhar a cada 6 meses, o meu time de menopausologistas também acompanha a cada 6 meses, sempre com critério e bom senso. Tá tudo bem? Então vamos para mais 6 meses. Tá tudo bem? Vamos para mais 6 meses. Porque lembrando que nessa fase da vida, um cuidado só, eu vou cuidar igual eu cuidava quando tinha 20, 30 anos. Não, agora você tem que se cuidar 2, 3 vezes mais, quantas forem necessárias, para você ter os melhores resultados para a tua saúde. Lembrando que você está na segunda metade da vida e também te trazendo para o pensamento agora. Envelhecer é inevitável, mas como você vai envelhecer, como eu vou envelhecer, é uma escolha de cada uma. Então, escolha envelhecer da melhor maneira. E se para você envelhecer da melhor maneira, os hormônios vão fazer uma diferença também, e por que não? Então, fica aí a orientação específica e especializada para você. A próxima pergunta é da rainha Lúcia. Quando eu não falar o nome, é porque a rainha que mandou a pergunta não colocou o nominho dela. Mas vamos lá. A Lúcia diz o seguinte: já sofro com um calorão há 9 anos. Nossa, 9 anos sofrendo com um calorão. A Lúcia não merece. Nenhuma mulher merece. Ganhei 25 quilos, aumentou de peso, glicose e colesterol altos, inchaço, dores nas articulações, problemas na circulação, não usa maquiagem, ansiosa, estressada e com humor afetado. E ela comenta: sempre fui magra, sempre fui bem-humorada, não me reconheço, parece que sou outra pessoa. Vamos pensar no caso da Lúcia e de outras rainhas, que pode ser o seu caso também. 9 anos sofrendo. Existe um conceito muito errado de que a menopausa passa. A menopausa não passa. A menopausa é um processo entendido como fisiológico, porque acontece para toda mulher, mas se torna patológico para a grande maioria das mulheres, como para a Lúcia. Isso é patológico? É. A Lúcia passou a ter não só vários sintomas, a Lúcia passou a ter doenças, porque todas têm um CID, que é um Código Internacional de Doença. Então, como que vai passar se o start, que é o efeito que piora ou degringola tudo isso, é o desequilíbrio hormonal?
E se o desequilíbrio hormonal startou há 9 anos na vida da Lúcia, todos esses sintomas, e se a Lúcia não foi orientada para tratar os sintomas, como que a menopausa vai passar? Então, o que passa? O que passa são os efeitos deletérios desencadeados pela menopausa e pelo climatério, ou seja, os sintomas. Isso sim, se você tratar a menopausa, você trata dessa forma, mas não é que vai passar se você não tratar. Então, esse é o primeiro ponto. O que acontece no... Vamos falar do caso da Lúcia aqui. A Lúcia está no estado... Lúcia, eu espero que você me assista e não perca isso. Você está no estágio que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa. Como assim? É mais do que os sintomas. É você chegar no estágio 9 anos depois, onde você diz que você não se reconhece, que parece que é uma outra pessoa. Claro, 25 quilos a mais, toda mal, toda sintomática. Eu fico imaginando como é a vida de muitas mulheres que estão como você, Lúcia, mal, no ciclo da ruína, sem qualidade de vida. Como é que está o pessoal, como está o conjugal, como está o familiar, como está o social, como estão todos os pilares. Isso aqui se estica para todos os pilares da vida. O pilar saúde está um caos. O que aconteceu? A Lúcia não foi orientada. A Lúcia não foi preparada para a fase da menopausa. E provavelmente por estar sofrendo há 9 anos, alguém deve ter falado e continua falando, às vezes a vizinha, às vezes a irmã, a própria família, talvez o médico da Lúcia, o que pode estar acontecendo com você também, que ó, é só esperar passar, que a menopausa passa. Então, 9 anos depois, você vai continuar esperando passar? E qual o resultado de tudo isso, que não sabe... não dá para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. No momento, a Lúcia com 25 quilos a mais, não causa a vida dela. E ela agora ela tem desequilíbrio hormonal e tem inflamação 24/7. Então, ela tem como se fosse 2 grandes vilões levando ao desequilíbrio do metabolismo. Qual o resultado do desequilíbrio do metabolismo? O calorão se perpetua cada vez mais, sintomas como insônia, cansaço, falta de energia, ansiedade, dores no corpo, falta de libido, é muito além. Talvez a Lúcia tenha esquecido de um monte de sintomas aqui. Mas você entra num ciclo de piora constante, cada vez mais sintomas, cada vez mais, não só mais sintomas, sintomas mais intensos, grande chance de estar tomando remédio. Por quê? Glicose alta e colesterol alto. Qual a chance da Lúcia estar tomando remédios? Seja remédio para ansiedade, seja remédio para colesterol, seja remédio para pré-diabetes. Alta, muito alta. E por quê? Porque os profissionais com quem ela se depara, que não estão preparados para a fase da menopausa e do climatério, e infelizmente eu posso afirmar para você, a maioria dos profissionais não estão preparados para a fase da menopausa e do climatério, o que é um erro, porque deveria existir profissionais para essa fase, porque é uma outra fase da mulher. Nós passamos a entrar num mundo onde os hormônios mudaram, onde vê a menopausa, onde vê uma nova fase, e nós precisaríamos, toda mulher, porque eu já aprendi, porque eu sou especialista na área. Então, para mim, se tornou fácil conduzir a minha vida. Por quê? Porque eu entendo o que acontece comigo. Eu explico para as minhas pacientes o que acontece. Eu estou mostrando aqui para você também nas redes sociais que é possível você entender desde que você esteja com um profissional que esteja preparado para te orientar. Senão, continua uma grande confusão. Espera passar, não tem o que fazer, é do metabolismo lento. E quem está sofrendo com isso? Você, Lúcia. Quem está sofrendo com isso? Você que está na mesma situação que a Lúcia. Então, você entrou num turbilhão onde você está toda inflamada, você está acima do peso, 25 quilos não é pouco, as células estão gritando, os sintomas tendem a piorar cada vez mais e você vai ficar refém de uma peregrinação de vários especialistas, cada hora você vai num especialista diferente, porque nenhum consegue te tratar na base do problema. Psiquiatra para ansiedade, para dor ortopedista, para secura ginecologista,
pro sono neurologista, e assim vai, um caos. Mas o que você tem que fazer? Lúcia, e você, rainha, que está passando por tudo isso, por uma série de sintomas, está acima do peso, está com a barriga da menopausa, é possível tratar? Sim. Você precisa sofrer? Não. E por onde você começa? Você pode estar falando, mentora, pelo amor de Deus, por onde eu começo? Você já começou bem. Você está aqui comigo com uma profissional preparada para você. E como eu disse, tem poucos profissionais. Muitos falam por aí que estão preparados para te ajudar. Não estão. Não estão, porque o profissional tem que conhecer de você, tem que conhecer a fundo a fisiologia feminina, tem que entender sobre o metabolismo antes da menopausa, como é que eram os hormônios, e agora depois da menopausa, como que estão os hormônios, e te orientar mediante essas mudanças hormonais, porque muitas vezes, se você não está conseguindo emagrecer, ou se você emagrece e volta a engordar, e resultado disso, de efeito sanfona, de tentativas e tentativas e tentativas, frustrações e outros sentimentos negativos, resultando em desesperança. Então, o teu mental já não está mais acreditando que é possível. E o teu físico está sofrendo cada vez mais. E a barriga da menopausa, igual o modelo da barriguete, que representa, a sua barriga da menopausa está assim. Cada vez mais crescendo, deformando o seu corpo e perpetuando doenças, e perpetuando sintomas, e perpetuando remédios. E como é que é uma mulher não se reconhecer mais? Então, Lúcia, e você, rainha, que está igualzinho o caso da Lúcia, está começando certo, você está aqui comigo. E depois o que é que você tem que fazer? Continuar aqui comigo. Para quê? Para você ir trazendo esse conhecimento, entendendo sobre você nessa fase da menopausa. É isso que eu estou aqui te mostrando. E o próximo passo também, compreender aqui a alimentação, que mesmo sendo saudável, e se você não está emagrecendo, significa que ela não é saudável certa. E eu venho falando constantemente que a alimentação nessa fase tem que ser a saudável certa para a fase da menopausa e do climatério, que eu chamo de alimentação especializada. Esse papo que você ouve por aí, de receitinha saudável, vou citar um exemplo que eu gosto bastante. Ai, aveia, banana e mel é saudável. Tá magra? Tá comendo aveia, banana e mel, por exemplo. Estou citando só um exemplo. Você tá saudável? Tá tudo certo. Agora, olha quem tá te falando para comer aveia, banana e mel. Ela tá na fase da menopausa? Ele tá na menopausa? É especialista em menopausa? Ou é fácil ter 25, 30 anos e tá falando para você que tem 45, 55, 65 anos que você vai emagrecer? Não vai, rainha. Eu chamo isso de canto da sereia. O que você tem que entender? Que tem uma alimentação saudável certa, sim. É essa alimentação que as minhas alunas do programa Magra Após os 40 aprendem. E não são poucas, não. Já são mais de 6 mil alunas que tomaram a decisão, como você que está me assistindo agora, de falar, tá bom, mentora, como eu faço para ter essa alimentação certa? Você precisa de uma metodologia. A metodologia do emagrecimento metabólico tem todo um processo preparado para te ajudar na escolha dessa alimentação certa. Então, é possível, como a Lúcia, você pode emagrecer 25 quilos. Se você tem 10, você emagrece. Se você tem 40, você emagrece. Desde que você tenha a metodologia preparada para você. E qual o resultado disso tudo? De você emagrecer, acabar com a barriga da menopausa, você se livrar desses sintomas, você não tem que sofrer com eles. De você eliminar toda essa inflamação, que eu chamo de 24/7, de você se livrar desse calorão infernal, 9 anos sofrendo, você não tem que sofrer, você não precisa sofrer. Então, dê o próximo passo. Primeiro, compreenda que é possível sim. Compreenda que tem um caminho. Um caminho. Eu chamo isso de caminho verde. Compreenda que tem um profissional preparado para você. Tira a confusão da cabeça. Traz para você também que tem uma alimentação específica que vai te ajudar a emagrecer e que vai te ajudar a se manter magra e conquistar a tua saúde. E o que você vai ganhar com isso? Você está de volta. Você está de volta porque é um absurdo isso aqui. Eu não me reconheço.
você vai se reconhecer sim, você vai voltar a ser o que você era, uma mulher saudável, uma mulher cheia de energia, uma mulher que dorme bem, uma mulher sem calorão, uma mulher como a 18 aqui, ó, toda linda, toda maravilhosa, que usa as roupas que ama, toda cheia de energia. E por que não? E por que não voltar a ter a energia dos 18? Eu tenho energia dos 18, todas as minhas alunas têm energia dos 18 e você vai conseguir também ter essa energia dos 18 que eu chamo de 18A. E a próxima pergunta é da rainha Edna. Ela diz: preciso muito perder peso, estou com uma barriga imensa, não tenho vontade de fazer nada, só chorar, acabei de fazer 54 anos. Me ajude, por favor. É outro sofrimento como o da rainha Lúcia. Ou seja, a rainha Edna engordou, está desesperada, não consegue emagrecer e provavelmente já vem de várias tentativas tentando emagrecer, fazendo dieta, fazendo restrição, muitas tomando remédios caríssimos e não tendo resultado. E por que isso acontece? Porque todas essas metodologias não estão preparadas para a fase da menopausa e do climatério. É muito louco isso. Ninguém eu não diria, estou exagerando. A grande maioria dos profissionais não tem a formação necessária para te mostrar, no caso da Edna, e para você também que está com o mesmo problema, de que todas as ações direcionadas para a primeira metade da vida, para o que eu chamo de antes dos 40, para o velho metabolismo, não funcionam mais para o novo metabolismo. E qual é o novo metabolismo? O novo metabolismo é esse que está diferente, porque os hormônios mudaram, porque tem um desequilíbrio hormonal. Eu chamo isso de novo metabolismo. Se não entender que o que funcionava antes para emagrecer, tudo, o famoso saudável. E por que o saudável agora não funciona mais? Porque tem um marco aqui. Esse marco é o que funcionava para emagrecer antes da menopausa e do climatério não funciona para emagrecer mais. E por quê? Qual que é o marco aqui? O desequilíbrio hormonal. O desequilíbrio hormonal afeta de maneira direta e de maneira indireta no metabolismo? Sim. Por exemplo, de maneira direta, quando você tem uma queda de estrogênio, você passa a ter alterações do teu humor, você passa a não dormir tão bem, por exemplo, e tem um terceiro ponto, você tende a fazer resistência à insulina. O que significa isso, falando só do estrogênio? Se você não dorme bem, o teu dia seguinte é você estar cansada, desanimada, mal-humorada, sem energia e sem se dar conta, você vai ter uma ingesta de alimentos sem perceber, você passa a comer muito mais, você passa a comer alimentos que antes você não tinha a mesma vontade, por exemplo, doces. E não se dá conta, você automatiza, porque vira um hábito, está cansada porque não dormiu bem, outra coisa. Você também não entende que o teu estado de humor mudou e mudou também relacionado ao mesmo esquema. Neurotransmissores são afetados, por quê? Porque tem queda também de estrogênio. Então, só aí você tem 2 problemas. E você ainda tem um terceiro problema. Quando você não dorme bem, o que acontece? Você tem desequilíbrio de outros hormônios relacionados à fome e à saciedade. Hormônio da fome, a grelina, você pode ter mais fome. Hormônio da saciedade, a leptina. Você come e não consegue manter a tua saciedade. Então, só esses que eu citei, você já tem um impacto no quê? No teu metabolismo, na tua ingesta, no teu comportamento alimentar. E quando eu vou para o outro, que é a resistência à insulina, desencadeada também pelo declínio de hormônio, porque a queda de estrogênio aumenta a resistência à insulina. O que é isso? Você precisa que a tua célula se abra para que a glicose entre. O que a insulina faz? Chega aqui e fala, oi, abre aí. Né? A célula está sensível, ela faz isso. E o açúcar entra. Diferentemente, ela fica fechada, você está ingerindo lá seus açúcares, lembrando que todo carboidrato vira açúcar, e qual o resultado? Você fica no estado hiperglicêmico. E o que o teu corpo tem que fazer? Ele tem que guardar esse excesso de
macronutriente que você está ingerindo. E ele guarda sob a forma de quê nessa fase da menopausa e do climatério? Gordura, principalmente gordura visceral. Onde é a gordura visceral? Aqui, ó. Gordura visceral está toda aqui, ó. Você começa a ter a formação da barriga da menopausa. E como disse a rainha Edna, a barriga está imensa. Essa aqui já é uma barriga G. E mediante todos esses efeitos da menopausa e do climatério, se você não tratar, essa sua barriga vai piorar progressivamente. Só que cada vez que a barriga cresce mais, todos esses teus processos que eu citei somente alguns, vão piorar. O teu sono, cada vez que a barriga cresce mais, vai piorar. A sua ansiedade vai piorar, a sua falta de energia vai piorar, a sua resistência à insulina vai piorar. Então você entra num ciclo onde tudo que você tenta, como eu expliquei, eu imagino que você já possa ter tentado de várias formas emagrecer, você não tem resultado. Você entrou numa roda, na verdade, num ciclo, que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa. Você não consegue sair. Se você não entender que agora está diferente, se o profissional que te acompanha também não entender que agora mudou, é uma outra fase, você vai num nutrólogo, você vai numa nutricionista, ele vai ter um olhar para você igual como como um olhar igual, o mesmo que ele teria para sua filha de 20, 30 anos, o mesmo que ele teria para um homem de 40, 50 anos, que tem um outro metabolismo. Ele pode ter um olhar que funciona para os outros, mas que funcionava para você antes da menopausa. Qual o resultado disso? Você não consegue emagrecer. Se emagrece, emagrece pouco. Quando emagrece, volta a engordar. Efeito sanfona. E você ouve o que eu chamo que é o veredito maldito. Não tem mais o que fazer. É do teu metabolismo, é da menopausa, você tem que se conformar. Você não é mais uma mocinha. E isso não é questão de estética. Eu sempre gosto de trazer isso para o teu estado de atenção. A barriga da menopausa, rainha, não é estética. Quando eu volto aqui no comentário da Lúcia, não tenho vontade de fazer nada. 54 anos. Tem a metade da vida para a Lúcia viver. Como que a Lúcia vai viver sem fazer nada? E tem uma lógica, essa sem vontade de fazer nada, sim. A barriga da menopausa deforma o corpo da mulher. Se você a tem, seu corpo está deformado. Acaba com a autoestima. Você não tem vontade de se arrumar. Fora que não ter vontade de se arrumar e ser escolhida pela roupa, tem outras repercussões. Quanto maior a barriga da menopausa, mais restrição. Corpo dói, a cabeça dói, a energia cada vez menor. Não tem vontade de fazer nada. E se olhar no espelho é uma tortura. Então, uma mulher foge do espelho. Você foge do espelho. A Edna foge do espelho. A Edna, e você que está passando por isso também, você se esconde o tempo todo. Então, não tem vontade de fazer nada. Como fica a vida? Desanimada. Mas agora você sabe que tem uma solução. Não é muito bom saber que tem uma solução? Qual é a solução que tem? É possível você acabar com a barriga da menopausa. Se você encontrar, e você está aqui comigo, você está se encontrando com a metodologia alinhada para essa fase, ou seja, o profissional preparado para te ajudar, para te orientar, se você topar vestir essa camisa, rainha, da solução, estando aqui comigo, você já está vestindo essa camisa. Porque eu te proponho uma solução de um profissional que sou eu, especializada, preparada para a sua fase da menopausa do climatério, podendo te ajudar. Eu posso te guiar, eu posso te orientar. E cada vez que você está aqui comigo, aprendendo algo novo, você começa a dar aquela virada de chave. Sabe aquela chave dura que você tem que virar? Ai, difícil, quer sair da tua zona de conforto, quer sair desse momento ruim que você está. Mas aqui, a tua consistência de estar aqui comigo, com certeza, cada vez que você virar, que querer desviar, a próxima vai virar, a próxima vai virar. Você aprende, você aplica, você dá um passo a mais. Da mesma forma que as minhas alunas do programa Magra Após os 40 começaram a dar esses pequenos passos da forma que você
está dando agora. Tudo tem um começo. Eu sei que pode parecer longe, distante para você, mas fica tranquila que daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, no máximo em meses, na dependência de quanto você tem que emagrecer, você vai conquistar sim. Então fica ligada, fica comigo, me acompanha, sempre eu vou estar te trazendo um pensamento, sempre eu vou estar te trazendo o que você tem que fazer, de que forma você tem que ir para o próximo passo, para você atingir o que você tem que atingir. E eu digo uma coisa, quando você sentir que você está com essa força, que você consegue, você está aqui, que eu também consegui, eu sou mulher como você, também consegui. As minhas alunas todas, são mais de 6.000 alunas, também conseguiram. Acredita que você é a próxima que você vai conseguir. Então, quando você fala que me ajuda, por favor, eu estou te ajudando. Eu sei que eu estendo a minha mão, você vai pegar na minha mão, fica comigo. Todas as oportunidades que eu trouxer aqui, abraça. Mas abraça com fé, abraça com foco, abraça com determinação, que você vai conseguir sim acabar com a barriga da menopausa, recuperar a tua saúde, recuperar a tua forma corporal, acabar se tiver qualquer outro sintoma aí, qualquer outro efeito deletério da menopausa, do climatério, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Então, fica comigo. E aí, rainha, gostou das perguntas e das respostas de hoje? Se você gostou, se você ainda não me segue para você aproveitar tudo, porque talvez você não tenha uma dúvida específica, mas com certeza a dúvida de outras rainhas vai te trazer uma clareza para você conquistar a tua saúde. Porque tem duas etapas, você conquistar a tua saúde e você manter a tua saúde. E se você acredita que o conteúdo do Café com Rainha vai ajudar uma amiga, ou até uma pessoa que você não conheça, para que nós possamos expandir, para que milhões e milhões de mulheres possam ter todos esses benefícios, compartilha, marque-a, traz para cá, traga para cá, para o nosso Café com Rainha. Beijo no coração, até o nosso próximo café.